Boa noite! Vamos para mais uma live que é conhecer o sistema facial para escolher o toque certo. Estamos começando aqui uma série de lives, uma série de 5, 4 aqui pelo Instagram e uma fechada pelo Zoom para quem é integrante da comunidade da Fácia e para quem é aluno do Instituto Actune. Então vamos dando um tempinho, como de praxe, para o pessoal ir entrando para a gente falar então sobre face, sobre sistema facial. Boa noite, boa noite. Eu vi que a Sara já está aí. Bastante gente nova chegando. E hoje é a nossa primeira live de 2022 e que venham muitas, né? Porque tem bastante coisa para aprender, para conhecer sobre face, sobre sistema facial, sobre terapia manual, sobre trilhos anatômicos, enfim, né? Um mundão de coisas para aprendermos aí. Oi, Sarinha, boa noite. Oi, Julie, boa noite, saudade também. A Isa, veterinária, boa noite, Isa. Veterinária dos meus dogs aqui de casa, gente, elas também fazem físio, também fazem abordagem manual ao sistema facial delas e é muito bacana de ver como os animais respondem também ao toque, é muito bacana de ver, porque o sistema é bastante semelhante. Quem aí já comprou a 4ª edição dos trilhos anatômicos? Saiu agora, né, há pouco tempo, pelo que eu vi, pelo menos, a edição em português. E lá tem um capítulo que fala sobre essas conexões faciais nos animais. Bem bacana, viu, Isa? Vamos lá, pessoal. Vou esperar um pouquinho para começar. E aí a gente vai, né? Porque sempre há bastante coisa para a gente conversar sobre esse tema. Então eu trouxe hoje algumas atualizações sobre o tecido facial, sobre face, sobre sistema facial, o que é tudo isso, afinal de contas, né? Pra gente já começar o ano aí bem alinhado, já bem por dentro das últimas novidades. Oi, Michael, boa noite, pessoal. Vamos lá, quem mais? Vamos dando aquele tempinho e a gente já começa. 3 minutinhos. Pessoal, quem é que aí tá presente e ainda não tá na comunidade da Fácia, vai entrando, a gente tem o link lá na bio para entrar na comunidade da Fácia. E porque terão algumas atividades nesse ano que serão exclusivas para quem é integrante da comunidade da Fácia e para quem é aluno do Instituto Actune. Então, nem todas as aulas serão abertas. Quem quiser participar dessas aulas fechadas, precisa entrar lá pela comunidade, tá? O Michael vai fazer uma aula comigo, eu deixei separadinho aqui no dia 25 de janeiro, que é qual o papel do sistema nervoso na escolha do toque, gente, tá? Então já vamos se agendando, essa semana eu já publiquei aí a nossa agenda, né, que vai ser o nosso mês de atualização em face, então já deixem bem organizadinho para não ficar de fora, para não perder. Porque realmente é desafiador, né, nós seguirmos a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina de seres humanos e ainda conseguirmos tempo para lermos artigos, muitos em inglês, livros também, e conseguirmos traduzir tudo isso e colocar numa prática clínica. Eu sei o quanto é desafiador e eu já estou nessa missão há algum tempo, por isso eu venho aqui trazer para vocês já de uma forma simplificada, de uma forma resumida, o que realmente é mais importante a gente saber sobre face, sobre sistema facial, sobre terapia manual para a nossa prática clínica, porque tem um mundão de coisas. Então, geralmente eu trago para as lives a essência de tudo aquilo que eu estou estudando. Claro que vocês poderão se aprofundar ainda mais e mais, né, gente? Isso é infinito, não termina. Então, daí vai da escolha de cada um. Mas com isso que eu trago aqui já dá para dar um bom
toque na nossa prática para a gente ficar mais assertivo, para a gente se sentir mais seguro também quando for explicar para o paciente sobre o que é que efetivamente a gente está fazendo nesse tecido. Então, boa noite a quem foi chegando depois. E a gente já vai começando. E eu quero trazer uma imagem muito bacana que eu separei aqui. Essas imagens eu tirei de 2 artigos. Depois, quem quiser essas referências, me pede, que eu vou compartilhar lá na comunidade da face esses artigos. E aí vocês vão poder ver as imagens e ler tudo que elas representam, né? Tudo que é possível a gente extrair de uma imagem tão rica como essa, tá? Eu coloquei ela inteira aqui para vocês, mas eu dividi ela em partes, tá? Então percebam que isso é um corte que parte do ombro e aí entra a partir da derme, epiderme, e esse corte vai se aprofundando, camada adiposa, face superficial. Eu vou mostrar em mais detalhes mais pra frente, tá? Uma camada de tecido de face profunda, uma camada de tecido conectivo frouxo, depois face profunda de novo, até chegar na face epimisal ou face profunda, tá? Então é um corte de fora para dentro que vocês conseguem perceber aí nesse círculo, tá? E eu vou falar mais detalhadamente sobre isso daqui pra frente. Então vamos lá, deixa eu colocar uma imagem melhor para vocês conseguirem ver bem. Eu vou tirar os comentários pra gente conseguir ver bem como é que isso se apresenta, tá? Então, quando a gente tá tocando no nosso paciente, percebam aí no círculo que a gente primeiro vai tocar na epiderme, depois na derme, depois a gente vai ter um retináculo superficial, depois a gente vai ter a face superficial, vão observando ali no círculo. Depois a gente vai ter um retináculo profundo, depois a gente vai ter uma camada de face profunda. Entre essa camada de face profunda, a gente vai ter uma camada de tecido conectivo frouxo. Depois a gente vai ter mais uma camada do que se chama de face profunda e depois a gente vai ter o músculo, tá? Então é bem legal da gente ver isso, da gente perceber que existe entre essas camadas profundas um tecido diferente, que é o tecido conectivo frouxo. Eu vou colocar uma outra agora que a gente vai conseguir ver o que é que tá, então, entre essas camadas todas, tá? Então, a gente vai ter lá, ó, partindo, então, da direita para a esquerda, né? A gente vai ter células de gordura ou os adipócitos, a gente vai ter fibras de colágeno e a gente vai ter células novas, que eu não tinha falado aqui para vocês, nem tão novas assim, né? Mas faz tempo que eu não falo sobre as bases do tecido facial, então provavelmente muita gente não viu na outra aula que eu dei sobre isso, porque eu ainda não conhecia. Então agora a gente tem células novas no tecido facial, que são os fasciocitos. Tem também, que eu vou mostrar mais pra frente, os telocitos ou telócitos. Ainda não cheguei a uma conclusão sobre como se pronuncia, só li sobre isso em artigos em inglês. A gente vai ter também o fibroblasto, que é essa estrelinha aí, lilazinha. Os fasciocitos me lembraram aquele emoji que são os 2 olhinhos, então fica fácil quando a gente faz essas correlações da gente lembrar. Depois eu vou falar da função de cada uma delas. E aí eu tenho também esses fios azuis, esse emaranhado de fios que vocês estão vendo entre as fibras de colágeno, que são de ácido hialurônico ou hialuronano, como nós viemos agora aprendendo. Então, para começar, a gente consegue ver o tecido facial de fora para dentro nessa disposição em multicamadas. Lembrando que nem todos os autores veem o tecido dessa forma, nós temos Jean-Claude Guimbarteau,
que é categórico em dizer que nós não somos um bolo, né, em camadas, mas que sim nós somos uma rede de conexões que integra todo o nosso corpo, tanto a nossa forma quanto a nossa função também. Então eu trouxe desta forma, porque ela é uma forma didática, uma forma simples da gente entender o que é esse tecido, do que esse tecido é composto e o que efetivamente, quando nós colocamos a nossa mão no paciente, onde, em que estruturas nós estamos tocando, e porque a partir do momento em que a gente entende, em que a gente conhece essas estruturas, a gente também consegue entender qual é o melhor toque para atingir essas estruturas e melhorar a sua função nesse tecido. Faz sentido para vocês? Falem aí para mim se está fazendo. Deixa eu ver quem mais entrou. Boa noite, a gente já começou aqui, mas eu quero saber um pouco mais de vocês. De onde vocês são? É a primeira vez de vocês por aqui ou vocês já estão aqui há mais tempo? Vão contando aí para mim. Eu tô aqui em Porto Alegre hoje, tá um calorão aqui, gente, e a gente tem uma previsão aí de 39 e 40 graus essa semana. Então, para quem pensa que aqui no sul não faz calor, olha só, eu com as bochechas cor-de-rosa aqui, com bastante calor, sim. E aí, gente, me contem. Sim, 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 fazendo sentido, fazendo sentido. Gente, fazia dias que eu não fazia live, deu um tuk-tuk aqui no coração hoje para começar. Que bom que eu comecei, né? Porque quanto mais tempo a gente fica sem fazer uma determinada atividade, mais desafiadora ela vai se tornando. Então, a gente precisa praticar realmente. Ó, a Ana me acompanha desde o início da pandemia. A Susan tá aí também. Boa noite, Susan. Que legal, gente. Conversem comigo aí para me acalmar, que hoje deu um tuk-tuk aqui de recomeçar essa atividade, gente. Ainda mais falando, né, sobre bioquímica e sobre todas essas funções complexas que esse sistema facial aí nos traz, né? Então, realmente, vamos lá devagarinho avançando aqui no nosso tema de hoje. Então, deixa eu ver o que eu vou trazer aqui para vocês agora. Pra gente continuar, é importante, vocês devem estar ouvindo muito. Oi, Ana Sheila, saudade! A Marcela diz que as lives são incríveis. Ah, obrigada, Ana, obrigada. Legal, gente, vão falando comigo ali, já que, né, vocês estão ao vivo, vamos procurar interagir, conversar aqui, porque a live é para isso mesmo, né? Pra gente conseguir tirar dúvidas, conversar, se expressar e ter uma troca bacana, porque ninguém é mais do que ninguém, a gente está num ambiente de troca aqui, né? Eu só tô trazendo as minhas percepções, a minha visão sobre o que eu venho estudando e sobre o que eu venho praticando. Então me contem também de vocês, porque é legal, agrega para mim também, eu aprendo também com vocês. Então vamos lá, o que é fáscia, né? Vamos começar a dissolver um pouco dessa confusão que acontece quando se fala de fáscia, sistema facial, sistema neuromiofacial. O que é tudo isso, né? De repente eu me peguei nessa confusão, assim, tá, mas o que é uma coisa, o que é outra coisa? Como é que eu defino isso, né? Para os alunos principalmente, porque para os pacientes a gente não precisa ir tão longe, né? Então, olha só. No 4º Congresso Internacional de Pesquisa em Fáscia, que foi em 2015, a gente teve uma definição aqui do que é fáscia, né? Então, fáscia é uma bainha, uma folha ou qualquer outro agregado dissecável de tecido conjuntivo que se forma sob a pele para fixar, envolver e separar os músculos e outros órgãos internos. Quando a gente lê assim, a gente percebe que essa é uma definição bem anatômica, bem morfológica. E aí a gente tem uma outra denominação que é o sistema facial, em que a gente vai tratar mais dos aspectos funcionais, mais do como é que esse tecido, né, forma realmente um sistema. Então, o sistema facial, ele consiste da estrutura tridimensional,
ou seja, um contínuo de tecido fibroso, macio, que contém colágeno disposto de forma frouxa e de forma densa, e que permeia todo o nosso corpo, proporcionando um ambiente que permite que todos os sistemas do corpo operem de forma integrada. Então, quando eu falo de sistema facial, eu estou falando de um ambiente do corpo, um ambiente riquíssimo em mandar e receber informações entre os diversos sistemas e para o nosso sistema nervoso e do nosso sistema nervoso também. O que eu percebo muitas vezes, né, a gente que é terapeuta manual e do movimento não pensa muito em como o sistema nervoso, como o cérebro e como os nervos operam. A gente fica bastante preso nessa questão somente da contração e relaxamento muscular, tá preso, tá solto, né? E não fica tão presente para todas as repercussões que uma ativação do sistema nervoso pode proporcionar, inclusive para o tecido facial e para o tecido muscular. Então eu já convido vocês a irem trazendo o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, para a mente de vocês. Recomendo que até vocês comecem a fazer uma revisão. Eu mesma precisei fazer isso porque o sistema nervoso ele ficou esquecido para mim durante um tempo. Então façam isso, já se preparem para a nossa live que vai ser qual o papel do sistema nervoso na escolha do toque que a gente vai ter lá no dia 25. E isso é fundamental porque a gente já sabe, né, e o Michael tá aí para me ajudar nisso também, para falar sobre isso, que liberação miofacial, muita gente está gritando que não libera, né? Por quê? Porque não vai ser realmente o tipo de liberação que a gente imaginava que era. Eu imaginei durante muito tempo. Ou seja, vou ter um tecido denso, devia ter trazido uma sacola aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar um tecido denso, vou imprimir uma pressão, e aí eu vou ter um tecido mais fino, um tecido mais solto, né? Não vai ser esse efeito mecânico que vai proporcionar uma liberação miofacial. Mas sim o que a gente vai ver que é melhorar a lubrificação desse tecido e o deslizamento entre essas multicamadas, em torno de 2 a 3 camadas. E também essa ativação do sistema nervoso, que vocês vão ver um pouco hoje, mas vocês vão ver mais ainda na aula do dia 25, tá? Então, por isso também eu já quero explicar para vocês que eu fiz uma mudança no nome do curso que eu dei durante um tempo, né? Eu já estou agora entrando na 31ª edição, que era Liberação Miofacial Integrativa nos Trilhos Anatômicos, e ele passa a se chamar agora Abordagem Manual ao Sistema Facial, Trilhos Anatômicos como Guias, porque eu entendi ao longo do tempo e dos estudos que realmente é muito mais do que liberação, porque o toque tem um efeito sistêmico, e a liberação que acontece não é dessa forma como eu acreditava que era. Então o nome pediu uma modificação também, para que eu conseguisse adequar a tudo que a técnica proporciona ao paciente. Me traz uma sacolinha, eu vou mostrar para vocês. Eu até fiz vídeo sobre isso, tá, gente? Eu realmente acreditava que era assim, eu acho que muita gente acredita. Então eu vou mostrar como não é mais. Então, o que a gente acreditava? Eu vou tirar um pouquinho aqui essa imagem, depois eu vou botar outras. Parar de compartilhar. Então, é bem bacana de ver isso, né? Porque o que eu acreditava? Por exemplo, aqui tem uma sacola, né? Então, eu acreditava que a face seria o tecido que recobre, que embolsa, né? Os nossos músculos. Imaginem que a minha mão é meu músculo lá dentro, né? Qualquer músculo, não importa. Então, eu imaginava que sim, a gente sabe que a face é um tecido que responde à demanda, ok. E aí eu vou ter uma alteração das suas características, ela pode ficar realmente mais densa, né? O tecido pode ficar mais espesso, mais rígido. E aí eu imaginava que imprimindo uma pressão nesse tecido, né, nesse saco com o meu dedo,
ou aqui com a ulna, né, que eu ia fazer isso aqui com esse tecido, ó. Eu vou empurrar, opa, esse aqui chegou até a rasgar. Ó, vou fazer menos que o meu dedão é forte, ó. Eu vou fazer uma pressão, esse tecido ele vai se modificar e aí eu vou ter um plástico aqui, ó, mais fino, ó. O plástico aqui, ele ficou mais fino, mais solto do que no restante da sacola, ó. Então, eu imaginava que após a terapia manual, era isso que ia acontecer, tá? O que acontece? A face, ela é capaz realmente de se remodelar, porém, ela vai se remodelar também ao longo do tempo com a mudança dos hábitos da pessoa, do estilo de vida da pessoa, de acordo com a atividade física específica que essa pessoa vai fazer para o caso dela. Então, isso vai acontecer, vai ao longo do tempo, não em uma sessão. Então, o que acontece na nossa sessão é que a gente vai ter a melhora desse deslizamento entre essas camadas que eu mostrei para vocês e a gente vai ter uma ativação do sistema nervoso que vocês vão ver lá nessa aula específica, que é um assunto bem legal e a gente precisa urgente saber disso. O que vocês acharam dessa sacola, gente? Ficou claro para vocês que efetivamente não é isso? A gente já sabe que precisaria de uma pressão aí de 1 tonelada para modificar o tecido facial, né? Então, não é desse jeito que a gente está conseguindo modificar o tecido facial como a gente imaginava, tá? A gente está modificando esse tecido, mas por outras vias. Faz sentido? Já sabiam disso? Não sabiam? É novidade? Como é que é para vocês ver isso? Eu fiquei chocada quando eu me dei conta disso, gente. Me contem. Me contem como é para vocês. Podem falar, a gente está num ambiente seguro. Eu gosto de dizer para os meus alunos, né? Ninguém tá aqui para criticar ninguém. Todo mundo tá aqui para aprender, tá? A gente tá sempre aprendendo, então fiquem tranquilos. Ficou claro que não libera fácil, ficou claro. Então, a gente consegue, né, de outras formas, alterar esse tecido. Então, por isso que eu mudei o nome, tá? Para quem não sabe, vai ver agora um nome diferente, já sabe por que isso mudou. E depois eu vou falar mais sobre isso também. Então, a partir desse exemplo da sacola, né, vocês conseguem perceber bem a importância da gente conhecer o tecido que a gente pretende trabalhar. O tecido, não só o tecido, né? Mas a gente conhecer toda essa integração entre esses tecidos e quem faz toda essa integração, quem faz toda essa comunicação é o tecido facial também, o sistema facial. Então a gente precisa conhecer isso, porque a gente pretende atuar diretamente sobre esse tecido. Então, né, conhecê-lo é bastante importante. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Complementar com colágeno e ácido hialurônico auxilia na remodelação da face? Olha, eu não tenho dado aqui agora, Chay, para te passar de estudo científico. Não sei se o Michael, que está sempre bastante por dentro desse assunto, sabe alguma coisa sobre isso, tá? Mas me parece que não faz muito... o colágeno não me faz muito sentido. Talvez o ácido hialurônico, talvez, né? Mas muita coisa a gente está estudando ainda, eu vou falar mais sobre ele. Ó, a Dani fala aqui que é pela movimentação e da sinergia do sangue e dos fluidos. Sim, Dani, tem toda a questão dos fluidos também, eu vou falar mais sobre isso, tá? Sim, uma visão além do básico. Não, nenhum suplemento, o Michael falou, ó, ainda não temos nenhuma comprovação de que essa suplementação possa funcionar, possa ajudar nessa questão. Então, vamos conhecer um pouco mais, né, sobre a face. Então, olha só. A face ela pode ser dividida em 3 principais tipos, tá? Vamos conhecer bem esse tecido que a gente pretende abordar com a terapia manual, que isso vai sanar muita dúvida.
E esses principais tipos, então, dependem das características histológicas e das suas relações anatômicas, tá? Então, nós teremos uma fáscia superficial, como eu mostrei para vocês, vamos voltar lá um pouquinho. Isso aqui, gente, é ouro, tá? Então, aqui a gente consegue ver bem, eu vou tirar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem enxergar bem. Então, a gente vai ter uma superficial, vamos da direita para a esquerda, tá? Que é localizada logo abaixo da pele, né? E ainda nós temos uma camada adiposa, que vocês estão vendo ali amarelinha, tá? E aí a gente tem essas camadas aí essa camada de fáscia superficial. Aí, essa camada, ela contém mais fibras elásticas, tanto que a gente consegue mobilizar, né? Quando a gente pega esse tecido mais superficial, a gente consegue sentir essa elasticidade, tá? Depois, a gente vai ter a fáscia profunda ou a fáscia muscular. Essa fáscia profunda ou muscular, ela é dividida em fáscia aponeurótica e fáscia epimisal. Isso não tá aí, tá? Essa fáscia profunda ou fáscia muscular, como vocês vão ouvir falar, ela tem um importante papel na propriocepção, na coordenação motora e na experiência de dor. E é geralmente nela que a gente pretende atuar com a nossa abordagem ao sistema facial, a nossa abordagem manual ao sistema facial. Estou me adaptando ao nome, gente. Então, vamos lá. A fáscia aponeurótica, como é que ela é? Como é que ela funciona? Onde é que ela tá, gente? De fáscia aponeurótica, eu trago dois exemplos para vocês. A fáscia tóraco-lombar e a bainha do reto do abdômen, tá? Então, como é que ela é? Elas são bainhas, ela é constituída de bainhas fibrosas bem definidas, que cobrem e mantêm no lugar um grupo de músculos. Então, ela envolve um grupo de músculos. E também elas podem servir para a inserção de um músculo largo, como no caso das fáscias profundas dos membros, por exemplo, tá? Então, ela vai ter 2 a 3 camadas. Agora eu vou voltar a outra imagem que vai ficar mais claro para vocês. Ela vai ter 2 a 3 camadas. Percebam, ó, que depois da face superficial, onde eu tenho as células de gordura, os adipócitos, eu tenho uma camada de fáscia profunda, eu vou ter uma camada de tecido conectivo frouxo e eu vou ter mais uma camada de tecido facial. Então, isso vai acontecer tanto na face aponeurótica quanto na face epimisal, tá? Eu vou ter em torno dessas 3 camadas aí. Cada camada é separada pela adjacente, então, né? Então, tem camada profunda, eu vou ter essa camada de tecido conjuntivo frouxo no meio, e daí eu vou ter mais uma camada de fáscia profunda, tá? E isso eu vou ter tanto na aponeurótica quanto na epimisal. Muito bem, na face epimisal, né, esse tecido refere-se à bainha do tecido conjuntivo que envolve o músculo esquelético, o músculo. E em alguns casos, diretamente ligado ao periósteo dos ossos, como no caso da fáscia profunda do tronco e o epimísio dos músculos dos membros, tá? Então, é um pouco diferente. Então, essas fáscias epimisais, elas são formadas por fibras de colágeno onduladas, dispostas mais ou menos transversalmente em relação ao músculo subjacente e apresentam um número elevado de fibras elásticas que formam uma malha irregular. Por quê? Porque esse tipo de tecido, ele precisa ao mesmo tempo proporcionar estabilidade para o nosso corpo, mas também uma certa liberdade de movimento, mantendo a resiliência do sistema, tá? E essas camadas faciais fornecem, então, conexões que a gente já sabe, principalmente o que eu venho trazendo aqui pelos trilhos anatômicos, que são capazes de transmitir força muscular entre músculos sinérgicos adjacentes, tá?
Então, é legal a gente entender isso, tá? Então, eu vou ter uma fáscia superficial, uma fáscia muscular profunda. E essa fáscia muscular profunda vai se dividir em fáscia aponeurótica e fáscia epimisal. E a gente vai ter ainda a fáscia visceral, ou seja, né, são as fáscias intimamente ligadas daí aos nossos órgãos, dão forma e sustentam os nossos órgãos e ainda conectam os nossos órgãos ao sistema musculoesquelético. E a gente vai ter a fáscia neural, que são todas as camadas meníngeas e os tecidos conjuntivos que envolvem os nervos periféricos. Então, vejam que os nossos nervos periféricos, né, são conectados, fazem parte desse tecido facial. Então, o que acontece com o tecido facial também vai afetar estruturas neurais, que é o que a gente também vai ver na aula do dia 25. Tudo bem até aqui, gente? Então, vocês viram agora o que é cada uma dessas camadas, como a fáscia se dispõe, a diferença entre fáscia, quando a gente lê sobre fáscia, que é uma descrição muito mais anatômica e morfológica, e sistema facial, que diz respeito muito mais a essa estrutura tridimensional e ao funcionamento de todos esses sistemas que acabam se conectando ao sistema facial. Que sistemas? A gente vai ter sistema circulatório, a gente vai ter sistema neural, a gente vai ter, né, todos os sistemas do nosso corpo ligados a esse tecido facial. Oi, Isa, obrigada. Nos bichinhos também acontece sim, eu ainda não li, Isa, o capítulo agora da 4ª edição, mas eu vou ler. Muito bem, a gente já sabe então que a fáscia é um tipo de tecido conjuntivo ou tecido conectivo. E esse tecido ele tem algumas características, ele contém células bem espaçadas, ele contém muita matriz extracelular, que eu vou explicar o que é, e ele é muito vascularizado, tá? A gente já sabe que o tecido conjuntivo, ele tem vários tipos, tá? O tecido facial é o tecido propriamente dito. Nós temos, fazendo parte do tecido conjuntivo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo e hematopoético também são variações de tecido conjuntivo, tá, gente? Então, a gente sabe que o tecido facial, ele tá dentro dessa categoria aqui, que é o propriamente dito. E ele pode ser dividido em dois tipos, em frouxo e denso. Olha só quanta coisa a gente não sabe sobre o bendito da face, né? E o quanto é importante a gente conhecer, né? Porque ela vai guiar as nossas condutas através do movimento e através da terapia manual. Então, como é que eu vou, por exemplo, fazer uma trilha para um lugar que eu não conheço, né? E vou me sair bem, vendada ainda. Então, quando eu olho para o tecido desse jeito, quando eu conheço o tecido, é como se eu tirasse a venda para fazer uma trilha. O caminho vai ser mais suave, vai ser mais fácil chegar onde eu desejo. E onde que a gente deseja chegar, né? Resolver, ajudar os nossos pacientes a resolver suas dores, as suas queixas. E eu acredito que esse é um caminho muito interessante para a gente seguir. Não é o único, mas a gente já sabe, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece a importância desse tecido estar saudável para o bom funcionamento de todo o corpo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente sabe que ela se encaixa no tecido conjuntivo propriamente dito e que pode ser de dois tipos, tá? O frouxo, que vai ter poucas fibras, e que ele vai servir para preencher espaços e ele envolve nervos, músculos e vasos. E a gente vai ter o tecido propriamente dito denso, em que ele vai ter muita fibra e ele pode ser modelado, em que as fibras são organizadas, como por exemplo nos tendões e nos ligamentos, e ele pode ser não modelado, em que as fibras são desorganizadas, como na derme, por exemplo, tá? Então eu já sei o tipo de tecido que é. O que é esse plástico aqui que eu pretendo abordar? Se eu pegasse um microscópio agora e olhasse para
plástico, eu veria que tem uma série de estruturas que compõem, que dão essa característica para esse plástico. E é isso que a gente vai ver agora. O que é que tem ali dentro desse tecido que eu toco com as minhas mãos e que eu movo através dos exercícios. Então, vamos lá. Esse tecido, ele é muito rico em água. Isso é muito importante. Quem já me conhece sabe que eu tô sempre com uma garrafinha aqui. Então, água, tomar água, quer dizer saúde também para esse tecido, para esse sistema, né? Agora a gente vai falar um pouco mais a nível de tecido, tá? Então, ele é composto pela substância fundamental, vocês vão ler nos livros sobre isso, e essa substância fundamental, ela contém muita água, ela contém glicosaminoglicanas, da qual o ácido hialurônico é a principal glicosaminoglicana. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o ácido hialurônico. Então, isso é muito importante. É justamente sobre ele que as nossas abordagens manuais a esse sistema facial vão atuar, tá? Então, a gente precisa conhecer que existe nesse tecido a substância fundamental que é rica em glicosaminoglicanas, em que a principal glicosaminoglicana é o ácido hialurônico. A gente vai ter também proteoglicanas e a gente vai ter também glicoproteínas adesivas, tá? Por quê? Porque essas outras substâncias que dão a configuração para esse tecido. Esse tecido não é líquido, ele é viscoso. Então, é a água mais essas outras estruturas que vão dar essa característica viscosa para esse tecido, tá? A principal é o ácido hialurônico. Antônio e Carlos Stecco vêm estudando muito sobre o ácido hialurônico e toda a influência que o ácido hialurônico pode gerar no tecido facial, no sistema facial e na saúde do corpo como um todo. Então, eu vou trazer hoje um pouco para vocês, mas a gente vai ter a nossa aula pelo Zoom, que vai ser no dia 29, vai ser um sábado, em que eu vou aprofundar um pouco mais sobre tudo isso que eu tô trazendo aqui. Porque na live não dá, né? Eu já falei 40 minutos aqui e falei só do comecinho, tá? Então, saibam que o ácido hialurônico é a principal glicosaminoglicana e tem a função fundamental de facilitar o deslizamento entre essas camadas que eu mostrei para vocês, tá? Para facilitar esse deslizamento e preservar a função, então, do nosso corpo. No momento em que eu tenho um ambiente facial comprometido, tecidos que não deslizam bem, eu vou me mover de forma diferente e os meus órgãos, o meu sistema como um todo vai sofrer com isso. Não é só o muscular que sofre com isso. Vocês vão entendendo ao longo dessas lives como é que tudo isso funciona de forma integrada e como esse sistema repercute na nossa saúde. Muito bem. Então, nós temos no tecido a substância fundamental amorfa e depois nós temos fibras, em que o principal componente fibroso é o colágeno. E daí nós vamos ter fibras colágenas, nós vamos ter fibras elásticas e nós vamos ter fibras reticulares. E aí, gente, nós vamos ter substância fundamental amorfa, fibras, como eu já falei para vocês, o colágeno, a principal delas, tipo 1 e tipo 3. A gente vai falar mais sobre isso na aula do sábado. E a gente tem também células. Então, olhem só do que é constituído o tecido facial. Substância fundamental amorfa, muita água, glicosaminoglicanas, em que a principal glicosaminoglicana é o ácido hialurônico ou o hialuronano, como vem sendo chamado. Proteoglicanos, glicoproteínas adesivas, tá? Nós vamos ter isso na substância fundamental amorfa. Nós vamos ter fibras, colágeno tipo 1 e tipo 3. Nós vamos ter elastina,
nós vamos ter células também nesse tecido. Tudo aqui, se eu pegasse um microscópio, isso aqui fosse uma fáscia de verdade, a gente ia ver aqui nesse tecido, só que a olho nu a gente não enxerga. Porém, as nossas mãos e os nossos exercícios que nós propomos para os nossos pacientes estão interferindo em todas essas estruturas. Para o bem ou para o mal, depende do quanto eu sei lidar com essas estruturas e do quanto eu conheço essas estruturas. Então, vamos lá. Então, o que eu vou ter? Deixa eu mudar a imagem aqui para vocês. Olha só que bacana, eu vou tirar os comentários um pouquinho. Vão conversando ali comigo, tá? Podem deixar perguntas e comentários também, que depois eu converso com vocês. Então, olha só que bacana essa imagem desse artigo de 2021 aqui, tá? Vejam se os fasciocitos não parecem realmente aquele emoji dos olhinhos, que são os azuis ali, gente. Vejam isso, para não esquecer. Então, o que a gente vai ter em termos de células? Eu vou ter o fibroblasto, que é esse que tá em salmão aí, estão vendo? Tem uma legenda embaixo, tá? Vão me acompanhando. Eu vou ter o fibroblasto, que é a célula predominante do tecido facial, tá? O principal papel dessa célula é manter a integridade estrutural e a organização do tecido, né? E ele também é envolvido na mecanotransdução, que a gente vai falar também ao longo dessa série, desse mês. E ele também está envolvido na secreção de precursores da matriz extracelular. O que é matriz extracelular? Tudo que não é célula dentro desse tecido é matriz extracelular. Assim fica fácil, vocês não vão esquecer. Eu tô falando das células, tá? Agora, tudo que não são essas células é matriz extracelular. Muito bem. Vou falar mais sobre isso também lá na nossa aula de sábado, tá? Eles são extremamente importantes, eu vou dar já uma palhinha para vocês aqui, ó. O fibroblasto tem receptores na sua membrana plasmática de estrogênio e relaxina, tá? Então, percebam que os nossos hormônios também podem influenciar diretamente essa célula e influenciar diretamente o nosso sistema facial e a nossa saúde, tá? Então, o que a gente sabe? Esses hormônios podem regular a produção de colágeno tipo 1 e tipo 3 e a fibrilina também. Pós-menopausa, aumenta o nível de estradiol e o tecido facial fica rico em colágeno tipo 1, que é um colágeno mais rígido, e diminui o colágeno tipo 3. Olha só o que me espera, gente. O período ovulatório, por sua vez, ou a gravidez, aumenta o colágeno tipo 3 e diminui o colágeno tipo 1. Então, o corpo fica mais solto, tá? O que os artigos dizem? Então, esse artigo que eu trouxe essa imagem aí para vocês, que eu vou compartilhar lá na comunidade da Fáscia, tá? Que esses achados podem explicar algumas diferenças clínicas detectadas em mulheres de diferentes faixas etárias. Olha só, tem uma relação com os hormônios também. E por que as mulheres tendem a ter diferentes problemas miofaciais, como dor miofacial, por exemplo, após a menopausa, tá? Então, pode ser uma contribuição aí desses hormônios, né, se ligando aí nesses receptores da membrana plasmática do fibroblasto, gerando toda essa alteração no tipo de colágeno que essa pessoa vai ter, mudando o ambiente facial. E aí também mudando o tipo de informação que vai para os nossos centros nervosos e, por consequência, a experiência de dor pode acontecer, além do tipo de eferência também poder ser alterado, repercutindo, por exemplo, na coordenação motora. Então, é amplo, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê, né, o quanto esse sistema, ele interfere, é um sistema realmente, e é importante ele estar saudável, porque senão a gente pode ter uma série de comprometimentos. A gente vai ter ainda, tá, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, ou seja, células de defesa nesse tecido, tá? Alguns autores já falam que esse tecido seria a nossa primeira barreira, né, imunológica. Então, por ter, né, essas células de defesa também, tá?
E a gente tem, vocês vão ver aí os olhinhos, né, que são os fasciocitos, os azuis, que são responsáveis por produzir o hialuronano, tá, gente? Se sabe disso há menos tempo do que a gente conhece essas outras estruturas. E a gente tem ainda esses verdinhos, que são os telocitos ou telócitos. Alguém, se souber aí, me corrige como é que se pronuncia, tá? E esses telocitos, eles são responsáveis, eles estão envolvidos, acredita-se, né? Ainda se está estudando sobre eles, que eles estejam envolvidos no reparo celular, na regeneração, na remodelação, no controle imunológico, na comunicação celular, né? Então ainda está se aprendendo sobre eles e acredita-se que eles têm um importante papel na regulação da dor miofacial e nos distúrbios faciais, tá? Então a gente ainda vai ouvir falar desses verdinhos aí, que são os telocitos, que tem essas pernas longas, né? Que são pernas longas. Percebam como ele tem realmente esses prolongamentos que vão, né, se embrenhando nesse tecido. Provavelmente ele tenha um papel na comunicação também. Então, achei bem interessante trazer para vocês, tá? E a gente tem ainda os miofibroblastos, que eles não estão aí. O miofibroblasto, que é uma mistura de uma célula lisa, de um músculo liso com o fibroblasto, que ele tem propriedades contráteis, que regulam o tônus basal do tecido, e ele tá presente em grande quantidade na face toracolombar, e ele é muito importante no processo de reparação tecidual. E ele é ativado de uma forma diferente. Tensões mantidas podem estimular o miofibroblasto a se contrair e modificar o tecido facial, mas também algumas substâncias químicas no nosso sangue são capazes de estimular o miofibroblasto a se contrair, tá? Não vou entrar em detalhes aqui agora, a gente vai ver isso lá na aula do dia 29, tá? Então fica muito claro, né, que as células adaptam a face a várias condições. Essas células, elas têm essa função de fornecer adaptabilidade a esse tecido. E sintetizam também, como eu falei, a MEC. Todas as estruturas que não são células são produzidas pelas células que estão presentes no tecido facial. Então, o que é a matriz extracelular? Tudo que não é célula, e ela vai ter um componente fluido, que é a substância fundamental, e ela vai ter um componente fibroso, que são fibras de proteína, né, fibras colágenas tipo 1, que são as fibras que conferem mais resistência ao tecido, vai ter fibras elásticas, e vai ter fibras reticulares ou colágeno tipo 3, que são mais responsáveis pela conexão. E a matriz, ela tem a função, como eu falei para vocês, de preenchimento, confere resistência e elasticidade pela própria característica das fibras que estão presentes nessa matriz. Forma o meio também pelo qual os nutrientes chegam e saem resíduos desse tecido. E forma o meio pelo qual há a migração de células pelo tecido. Então, a gente já sabe que um tecido ou uma região em uma região hipomóvel, a matriz extracelular modifica a sua viscosidade, tem a sua viscosidade alterada, o tecido pode ficar mais viscoso. Posso ter um aumento ali das adesões do hialuronano e, por consequência, eu ter uma diminuição, uma alteração dos fluidos desse tecido. E aí eu vou ter uma alteração na entrega dos nutrientes para esse tecido e na remoção dos resíduos desse tecido também. Então, eu altero esse ambiente facial aí, e aí eu posso ter uma alteração na informação, como eu falei, que vai para os centros nervosos. Por quê? Percebam os amarelinhos ali, a gente tem as terminações nervosas livres, que são mecanoceptores e podem se tornar nociceptoras.
Então, quando eu tenho uma alteração desse meio, essas fibras, essas terminações nervosas livres vão levar uma informação alterada de que algo está acontecendo nesse tecido. E aí o meu paciente pode ter a experiência de dor em razão disso. A face ela é ricamente inervada e é cheinha de mecanoreceptores que a gente vai ver lá nessa aula que eu falei para vocês do dia 25. Tá? A principal inervação da fáscia é via sistema nervoso autônomo, essencialmente sistema nervoso simpático, tá? Então, o que a gente sabe? Por que especula-se que muitas vezes, né, em pacientes que experimentam dor, a dor pode aumentar em períodos de estresse? Em razão disso, né? Porque eu já tenho um tecido super estimulado pela própria inervação que é simpática. Faz sentido? Nossa, engatei aqui, né, gente? Boa noite aí para quem chegou depois. Então, o que a gente viu, né? A gente viu que nós temos substância fundamental, nós temos fibras, nós temos células nesse tecido facial, que é esse plástico que eu trouxe aqui para exemplificar. Tá bem? O que vai acontecer, então, né, com a terapia manual? Quando a gente imprime uma pressão no tecido, né, a gente faz com que os líquidos fluam das regiões em que eu tenho um fluxo maior para as regiões em que eu tenho um comprometimento dessa substância fundamental, dessa matriz extracelular. E com isso eu consigo melhorar o deslizamento entre essas camadas, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Porque percebam, eu tenho uma camada cinza, eu tenho uma camada, né, de tecido conectivo frouxo e eu tenho mais uma camada cinza. Essas camadas, elas precisam deslizar entre si para permitir o movimento, para permitir, né, todo esse fluxo de nutrientes, toda essa remoção de detritos celulares. Então, quando eu faço a pressão, eu consigo modificar esse meio, né, empurrando o líquido, empurrando o hialuronano para lubrificar essas camadas. Eu consigo romper adesões também, porque o excesso de hialuronano também pode gerar os crosslinks que a gente chama e formar essas conexões do hialuronano com várias outras estruturas dentro desse tecido e aí comprometer a função de todo mundo também. Então, nem tanto, nem tão pouco. Eu preciso ter uma quantidade ideal para que o hialuronano possa cumprir a sua função, porque ele em excesso ele também compromete a função do tecido. Fazendo sentido para você, gente? Então, é pressão profunda, é pressão superficial? O que vocês acham? O que eu faço com esse tecido? Gente, 5 para as 9. Mais 5 minutinhos. Vou trazer de novo a fala do Esteco aqui, tá? O Esteco diz, né, que sintomas relacionados às disfunções do sistema linfático, drenagem venosa superficial, alterações, né, da drenagem venosa superficial, assim como alterações na termorregulação, estão intimamente relacionadas com as disfunções do sistema facial em que se encontra. Então, são estruturas mais superficiais, eu posso colocar uma pressão mais superficial. E essas alterações, Esteco fala que estão ligadas também com a alteração do tecido facial. Então, quando eu trabalho com pressão superficial no tecido facial, eu vou atingir essas estruturas e melhorar comprometimentos dessas estruturas, tá? Agora, dor miofacial ou câimbras parecem estar relacionadas às disfunções da face profunda. Então, eu preciso imprimir uma pressão um pouco maior para que eu consiga, né, empurrar esses líquidos mais profundamente, associando a movimento, é a dica que eu dou para vocês, para realmente estimular o deslizamento entre essas multicamadas e mudar a forma como essas várias estruturas nesse tecido se relacionam.
Como trabalhar o sistema facial em fibromialgicos? Fibromialgicos, eu venho falando já, a gente precisa, não só no fibromialgico, tá, gente? Na pessoa com diagnóstico de fibromialgia. Mas eu quero atingir a face profunda, né? Provavelmente eu precise atingir a face profunda. E eu vou conseguir. A questão é o como eu vou fazer isso. Ao invés de entrar, né, com o cotovelo, eu posso entrar no tecido com a ulna. Ao invés de entrar abruptamente, eu posso fazer um apoio e aprofundar lentamente. Ao invés de deslizar rapidamente, eu posso fazer uma pressão mantida e deslizar suavemente, devagar, lentamente. Então, eu preciso modificar a forma de abordar o corpo do meu paciente quando eu tenho por objetivo abordar o sistema facial. Isso é uma coisa muito importante, eu vou falar muito sobre isso nas próximas lives. Então, a liberação miofacial, como a gente conheceu há um tempo atrás, diante de tudo que a gente aprendeu sobre o tecido e o sistema, ela precisa ser remodelada, ela precisa levar em consideração que eu estou tocando um ser humano que tem os seus medos, que tem o seu limiar de tolerância, né, que tem um sistema nervoso que não é só o miofacial e que esse sistema nervoso tem formas diferentes de ser abordado de acordo com o efeito que eu desejo. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração para saber qual o toque certo para cada paciente. Isso não é só para o fibromialgico, é para qualquer pessoa que venha até nós. Então, quando eu conheço tudo isso, eu vou aprendendo o como eu vou conseguir chegar onde é necessário para aquele paciente. Faz sentido, gente? Michael, importante em pessoas com fibromialgia avaliar o quanto a SANAC está sensível para depois pensar no tipo de toque, mais superficial ou profundo. O que é a SANAC? Sistema nervoso. Achei que era alguma coisa que eu não conhecia, gente. Esses corretores, né? Exatamente. Avaliar o sistema nervoso, que é a aula que a gente vai fazer juntos, tá? Então, o que a gente precisa, gente, levar em consideração urgente, né? Que a face, ela não é só uma faixa de tecido conjuntivo que conecta tecidos no corpo humano. Ela é uma estrutura complexa, né? E vital, que sustenta, cobre, une, penetra, conecta, interage e responde a vários tipos de estímulo. O sistema facial, ele permeia todo o corpo, permitindo que todos os sistemas operem de forma integrada. Então, a gente, né, quanto mais aprende, como eu falei, mais nós reconhecemos a sua vitalidade e a sua complexidade. E cabe falar aqui que muitos fatores físicos, como eu disse, mecânicos, hormonais, farmacológicos, podem influenciar, né, a produção de vários componentes aí do sistema no tecido facial. Então, não é uma coisa só de fazer exercício e terapia manual. A pessoa precisa mudar muitas vezes o seu estilo de vida, né? Mudar a sua alimentação, melhorar a qualidade do seu sono para atuar aí no sistema nervoso, simpático e parasimpático. Então, diminuir essa hipervigilância, essas reações de luta ou fuga, né, as quais o sistema nervoso simpático está muito ativo. Isso vai ajudar, a gente já viu, né, a modificar o tecido facial também. Então, tem muita coisa envolvida, eu poderia falar mais 2 horas sobre isso, né, gente, não dá. Mas aqui só, né, plantando uma sementinha do quanto é importante conhecer esse tecido. E quem quiser saber mais, vai lá para a aula do dia 29. Quem curtiu a abordagem, gente, a gente já abriu as inscrições para o curso que eu falei para vocês lá no comecinho, que mudou, né? Já é a 31ª edição, que é a abordagem manual ao sistema facial. Quem quiser aprender comigo, já estou praticando aí há 22 anos, né, no mercado com o que eu chamava de liberação miofacial e agora se tornou a abordagem manual ao sistema facial.
Oi, Isa, gostou da live? Que bom. Que bom, gente. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês um pouquinho, né? Muita coisa fui passando, eu separei um mundão de coisas, consegui falar metade só para vocês, mas espero que vocês consigam levar para a prática clínica esse conhecimento e começar a olhar para esse tecido de um jeito, para esse sistema de um jeito diferente. Kusum, é a primeira vez por aqui, agradecida. Que bom, gente. Então, nós temos a nossa próxima live agora na próxima terça, que vai ser como usar trilhos anatômicos para ir além dos sintomas na prática da abordagem manual ao sistema facial. Os trilhos anatômicos são meus guias, são os meus GPS. Por que mudou o nome? Não pegou o início, Chay? Porque eu entendi que o toque abrange outras esferas, não só o miofacial. Que quando eu estou tocando, eu estou estimulando o sistema nervoso de diversas formas, eu estou estimulando todos os sistemas do meu paciente e não só o miofacial. Gente, para quem está chegando agora e quer ver o comecinho, a live vai ficar salva, tá? Então vocês podem ver o começo lá. Oi, Mari! Vocês podem ver o comecinho em que eu expliquei o porquê que o nome do curso mudou, tá? As inscrições estão abertas. O link tá na bio, tá? Mas já dá para aprender bastante coisa por aqui. Ana Sheila, sempre aprende muito comigo. Obrigada pela presença de vocês. Coisa boa ver as minhas alunas por aqui, vê-los por aqui. É um espaço em que a gente pode conversar, a gente pode se conectar e a gente pode aprender uns com os outros. Isso é ótimo. Que bom, gente. Então, nos vemos na próxima semana, na terça-feira. Beijo para vocês. Boa noite.